A paz do Senhor Jesus, igreja amada, poder de Deus e milagres. Ministério Igreja da Última Hora. Aprove o Senhor nos dar mais um sábado para estarmos compartilhando uma mensagem muito importante do nosso Deus. Quero falar sobre uma particularidade de Jesus. Jesus que desceu dos céus, se fez carne e residiu entre nós com um propósito. E eu estava essa semana meditando na palavra e chegaram para mim algumas informações e curiosidades sobre o poder invisível do nosso Deus. Sim, o nosso Deus. De forma que eu gostaria que vocês observassem o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Agora veja o detalhe. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aqui está se referindo a Jesus, que participou da criação de tudo que existe. E ele fala que ele era Deus. Ele já teve uma existência pré-humana e dotado de poderes de Deus, do Deus Todo-Poderoso. De forma que existe uma passagem importante que também eu quero que vocês avaliem e meditem comigo. Jesus, durante a sua existência humana, demonstrou um conhecimento sobrenatural. E isso irritou e foi como um insulto às lideranças eclesiásticas daquela época. De forma que aqui, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, tem uma passagem bem importante que mostra que eles se reuniram e incitaram o povo para perseguir Jesus. Vamos ler aqui Lucas capítulo 4, versículos 28 ao 30, que diz assim: Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. A eloquência, a sabedoria de Jesus, e ele se declarando como sendo o Messias. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade. E agora veja o que eles tentaram fazer com Jesus, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Agora veja o que aconteceu. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Esse passou-se entre eles, imagina uma multidão vindo contra você e você fugindo da multidão. E você chega diante de um precipício. E o que Jesus fez? Ele se voltou para a multidão e passou pela multidão sem ser pego e sem ser visto. Isso demonstra o quê? O poder sobrenatural do nosso Deus. Ele poderia também pular o precipício, porque ele tinha poder sobrenatural. Mas ele optou em usar o poder de invisibilidade e passar pela multidão. Por que eu digo isso? Porque existe um outro texto, uma outra passagem bíblica que também Jesus usou desse poder sobrenatural. João no capítulo 8, versículo 59, que eu gostaria que você lesse também. 8:59, que diz assim: Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então veja que Jesus estava no templo. Novamente, os líderes religiosos da época tentaram apanhar Jesus e tentaram apedrejá-lo. Mas novamente Jesus, usando o seu poder sobrenatural, sobre-humano, pois Jesus estava na terra,
na condição humana, mas ele tinha os seus poderes sobrenaturais. Isso mostra o quê? Que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que participou da criação do universo e de toda a humanidade, veio com uma missão à Terra. E não havia chegado a hora dele ainda partir, dar a sua vida. Por isso que ele não permitiu que naquela circunstância ele fosse pego. De forma que ele usou os seus poderes naturais. E por que eu vim hoje abordar esse assunto? Nessa semana eu tive acesso a essas informações e são coisas que muitas vezes passam despercebidas numa leitura rápida da Bíblia. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui a fim de que você possa confiar. Então o objetivo dessa mensagem é aumentar a sua confiança no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus veio à Terra para resgatar o que Adão havia perdido, com um propósito, com um objetivo. Mas Jesus não deixou de ser Deus, continuou sendo Deus, conforme está descrito no livro de João, capítulo 1, versículo 1. Que Jesus era Deus. O princípio de Jesus é ser Deus, quando ele estava na existência celestial. Desceu à terra, continuou sendo Deus, mas na forma humana. E esses dois episódios que eu citei agora, essas duas passagens bíblicas, denotam justamente isso, o poder sobrenatural de Jesus. De forma que isso aumenta a nossa fé no nosso Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, de que Ele vai cumprir com seus propósitos de resgatar a humanidade, de nos proteger. Então, nesse sábado, eu gostaria de compartilhar com vocês justamente isso. Os poderes sobrenaturais do nosso Deus, mesmo Ele estando aqui na Terra, na forma humana. De forma que Jesus veio, cumpriu todas as profecias que indicavam a Ele como o Messias, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De forma que hoje nós estamos justificados perante o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, porque Jesus outrora, pelo seu amor infinito por nós humanos, ele depôs sua vida perfeita para que nós pudéssemos então ter reconciliação com Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã importante de sábado, em que estou em jejum e consagração a Deus, vim compartilhar com você essa mensagem para aumentar a sua fé no nosso Deus. O mundo está em ebulição, muitas coisas vão estar acontecendo nesse período, mas nós podemos manter a nossa confiança no Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Você aí que está ouvindo essa mensagem, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso. Ainda dá tempo de você ingressar na arca espiritual. E você que já confessou Jesus, que já aceitou Jesus no seu coração, mas no decorrer da caminhada esfriou, afastou-se do Senhor, talvez ouviu as mentiras do diabo, numa fraqueza que você tenha, e o diabo de repente colocou no seu pensamento de que você é indigno de estar diante de Deus. Não aceite as mentiras do inimigo, porque nós estamos justificados. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você aceitou Jesus, você é nova criatura. Você se tornou filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. De forma que vocês têm direito às heranças que Jesus conquistou no madeiro, na cruz do Calvário. Por isso eu, como pastor por excelência, venho nessa manhã estimulá-lo a voltar aos caminhos do Senhor. E você que não conhece Deus, mas está preocupado com os acontecimentos mundiais, está preocupado com o seu futuro, se dê uma oportunidade
de conhecer o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que se importa com você. Venha ser filho para ser cuidado pelo Pai, para que ele se torne responsável por você. Essa mensagem breve vim compartilhar com você nessa manhã de sábado, hoje dia 21 de fevereiro de 2026. Que você sinta-se acolhido, abraçado e protegido. Aqui quem vos fala é Adriano Oliveira, pastor, evangelista e profeta da última hora. Ministério Igreja da Última Hora, poder de Deus e milagres. O seu pastor.